Respondendo à pergunta de número 15, André, se eu tenho experiência própria e conheço relatos de parentes e amigos que sugerem que Salvador e talvez qualquer outra cidade terrestre possui uma espécie de duplo astral, uma como cópia espiritual situada a uma certa altura da cidade física, onde aparentemente vagueiam entidades comuns. Não sei se é propriamente uma colônia espiritual, que geralmente fica a maior altitude e possui um tipo de organização social. Essa cidade astral é uma espécie de cópia da cidade sem muita estruturação comunitária. Você já teve alguma percepção dessa Salvador astral? Em caso afirmativo, descreva até onde lhe seja permitido. Então, André, são inúmeros relatos de experiências que eu já tive ao longo da minha vida, dessas percepções das cidades espirituais. São inúmeras. Eu vou tentar descrever as mais significativas que eu tive. De certa forma, em outros questionamentos que você fez aí, eu respondi da minha experiência na colônia Redenção. Pois bem, não sei dizer em que época foi, mas já se faz muitos anos. Eu tinha sonhos recorrentes em cidades espirituais, em bairros localizados em Salvador, como no cemitério da Quinta dos Lázaros, na Cidade Nova. Eu via a Cidade Nova, o cemitério das Quintas do Lázaro, com outra estruturação espiritual. Eu me via muito nessas regiões. Já tive também várias percepções de Salvador em localizações como a Cidade Nova, Caixa d'Água, Palmiúdo. Não sei se é pelo fato de eu residir aqui nessa localização, mas eu já vi essas regiões e outras como se fosse a Salvador dos anos 60. Muito mais matas, planícies. Eu já vi várias planícies nessas regiões, muito verde, planícies profundas. Eu já vi muitas, inúmeras vezes, não é? Agora, teve um relato recente, e isso foi muito significativo. Eu tive um desdobramento onde eu via meu pai. Eu sempre estou falando nele porque eu tinha um vínculo espiritualmente muito forte com meu genitor. E um dos relatos que eu vi, eu estava totalmente lúcido e consciente fora do corpo físico, no fenômeno da emancipação da alma. Eu me via em uma cidade. Essa cidade tinha uma aproximação muito forte com uma determinada parte de Salvador. Era uma cidade, André, de avenidas, alamedas largas, muito distantes, e as casas que margeavam essas avenidas eram casas tipo colonial, prédios antigos, bastante antigos, já desgastado com o tempo, mal cuidadas. Nas janelas
dessas casas, desses prédios de aspecto abandonado, maltratados, apareciam pessoas, espíritos, de fisionomias marcadas nas suas cicatrizes faciais, de tristezas, de maus tratos, que denotava o aspecto espiritual dos seus próprios moradores desta cidade. Eu me lembro que eu vi, André, no terraço de um desses prédios antigos, era um local onde tinham inúmeras entidades espirituais. Quando eu digo entidades, pessoas usando roupas. Era um corro de mostarda. O que mais me chamou a atenção era que as indumentárias, as vestes, que era muito característica nessa cidade espiritual, era a cor de mostarda, uma mostarda escura, e um marrom escuro. Isso era algo muito presente nas roupas desses moradores. E essa cidade ficava entre planícies. E nessas planícies a luminosidade era muito fraca. Eu me lembro de ter visto meu pai caminhando em uma dessas alamedas. Ele usava também esse tipo de roupa. Era uma cor de mostarda, a mostarda clara. E ao seu lado ia uma jovem moça que ele acompanhava. Eu caminhava nessa mesma avenida, me aproximei dele, ele me identificou e eu via transuentes caminhando nessas avenidas, usando roupas de aspectos diferentes, de épocas e décadas diferentes, anos da década do século XIX, século XX, nos anos 50, 60, 70, 80. E eram pessoas que tinham uma afeição de muito sofrimento e de certas arrogâncias, mostrava sempre no seu aspecto. Eu via muito casas menores, com quintais fechados, com cercas, que era muito característico da Salvador dos anos 60. Em outro momento, não mais nesse sonho, eu consegui descrever e ver que naquela região de Lobato, nas proximidades entre Lobato e Plataforma, eu vi um casarão, aspecto romano. Era uma fachada de um casarão que tinha aquelas colunas romanas e brilhava muito. Era uma luminosidade intensa. Eu me aproximei deste casarão e tomei conhecimento que ali era um posto avançado de recepção dos recém-libertos das regiões profundas do umbral. Aquela região de Lobato é uma das entradas para as regiões mais profundas de espíritos que ainda estão muito imantados à predominância do mal mais supremo, não é? Isso ficou muito marcado na minha percepção. Esse fato ocorreu já tem, acho que uns 30 anos. Outra experiência que eu tive em visitar uma região espiritual em Salvador foi ali nas proximidades de Paripe, entre Paripe e a ilha de Maré, São Tomé de Paripe. Quando você pega o barco de São Tomé de Paripe para a ilha de Maré,
Eu me via fora do corpo, flutuando em desdobramento, e me parece que se tratava de um grande terreiro de candomblé, seria um terreiro de magia negra pesada. E essa fazenda espiritual de magia negra flutuava entre Paripe, São Tomé de Paripe, e a Ilha de Maré, ali por cima da base naval. Eu me via ali, e de lá eu via Salvador, mas era uma escuridão diferente da escuridão nossa, noturna. Eu penetrei nesta fazenda. Eu me lembro que eu vi uma árvore gigantesca, um tronco secular, onde tinha depositado oferendas de magia negra. Eu fui penetrando nesse local. Eu senti alguns arrepios no meu perispírito, no meu duplo etérico. Eu me sentia pesado, uma sensação de que algo estava me prendendo para que eu ficasse ali definitivamente vinculado a essa região de magia negra. Era uma espécie de localização onde era praticado e distribuído as nefastas magias negras para os encarnados de Salvador. A minha surpresa foi que eu fui penetrando nesta fazenda e vi as casas, tinha casas de aspectos pretas, eram locais, casas escuras, e eu vi entidades negras, eram negros, e entidades femininas negras, usando roupas baianas, e uma delas me identificou e tentou me prender ali naquela localização. Eu me lembro que eles disseram que eu estava espionando, querendo libertar algumas entidades que ali estavam presas quando deixava o seu corpo físico em desdobramento espiritual. Eu me lembro que eu fiz muitas orações para poder sair daquela região. E quando eu estava em volitação entre a Ilha de Maré, né, até Salvador, eu flutuava sobre a Baía de Todos os Santos e via nitidamente essa fazenda, que era um local onde se praticava a magia negra, localizado nesse ponto de Salvador. Você tem André, que Salvador ela é constituída de seus bairros. Cada parte de Salvador é dividida pelos seus aspectos espirituais, que vai fazer jus às vibrações psíquicas dos seus moradores encarnados daquela região. Como, por exemplo, quando há um índice de criminalidade muito grande em um determinado bairro, significa que naquele bairro o aspecto espiritual do bairro, o bairro espiritual, está tendo uma presença densa de entidades malfazejas que está em sintonia com os encarnados daquela comunidade. Eu vejo muito isso. Já tive outras experiências nesse sentido. Então, foram inúmeras que eu já vi. Salvador, ele tem vários aspectos, que é dividido por comunidades. Essas comunidades espirituais, elas estão vinculadas às comunidades, aos bairros, onde faz jus o psiquismo mental dos seus moradores
que ali residem. Eu não sei se você já percebeu que há comunidades que você sente bem quando entra em determinado bairro. A atmosfera é mais leve, não tem uma densidade pesada. Isso significa que o aspecto espiritual que paira sobre aquela comunidade é mais leve, não é? Certamente os transuintes espirituais, os espíritos desencarnados que gravitam, que andam naquela comunidade, são espíritos mais tranquilos, mais leves. Mas já tem partes da cidade de Salvador que a densidade é mais pesada e a gente sente isso. Então, há muitas planícies. O aspecto espiritual de Salvador, que eu digo assim, são as cidades espirituais, elas estão muito vinculadas, desculpa, aos recém-desencarnados. Muitos desencarnam e permanecem ao nosso lado, criando as suas ideoplastias, as suas projeções mentais, vai fazer jus às suas próprias moradas. E cada espírito desse que desencarna em situações precárias, sem nenhuma preparação espiritual, carrega o seu próprio mundo mental com as suas imagens projetadas essas que faz jus à forma como eles viveram na vida física, não é? Eu narro nossa redenção em outra pergunta que você formulou. Mas os espíritos habitam várias partes de Salvador e eles estão constantemente vinculados às nossas ideoplastias mentais enquanto ainda permanecemos no corpo físico. Ao desencarnar, essas nossas ideoplastias mentais vai se materializar de forma muito forte e vibrante quando a gente deixa o vaso físico. Portanto, meu amigo, esses são algumas breves lembranças dessas nossas experiências no mundo espiritual.